Shalom mais uma vez, amados irmãos. Shalom. Queridos, daremos continuidade hoje, segunda-feira, dia 1º de maio de 2023, aos nossos estudos das duas parashot, Aharei Mot, depois da morte, e Kedoshim, santidade, santos, santificação. Conforme eu falei no Shabbat, enfatizamos o capítulo 18 do livro de Vaikra, Levítico. É um tema sobremodo sensível, é um tema que mexe com todos nós, porque em um determinado ponto aqui, nós temos situações em todas as famílias e hoje, infelizmente, é algo muito comum na sociedade como um todo. E vamos hoje esclarecer alguns pontos do capítulo 18 e focar mais uma vez nesse ponto que eu reputo imprescindível para que nós consigamos prosseguir no nosso objetivo de santificação. Conforme a palavra diz, sem santificação ninguém verá a Adonai. Então não se trata de uma vida religiosa, trata-se de uma vida de compromisso, uma vida que nós, por livre e espontânea vontade, utilizando aí da bênção do livre-arbítrio que o Eterno nos dá, nós escolhemos servir a Adonai. Quando nós escolhemos servir a Adonai, nós vamos então compreender, saber e compreender quais são as suas leis, quais são as suas instruções, qual é o padrão de relacionamento, o padrão de vida que ele tem para cada um de nós. Ou seja, é como se todos nós levávamos uma vida absolutamente dissociada, separada de Deus, uma vida independente. Nós fazíamos até há pouco tempo aquilo que dava na nossa vontade, mas a partir do momento que nós tomamos uma decisão de agradar a Deus, nós declaramos e agora nós buscamos conhecer para praticar essa vontade. Não faz nenhum sentido nós termos conhecimento se não praticarmos. Então, faço essas observações porque, dada a sensibilidade de alguns temas, eu volto a dizer, não se trata de discriminação, não se trata de preconceito, não se trata de nenhum tipo de sentimento de segregação. Trata-se de conhecer a vontade de Adonai para a nossa vida. Esse é o padrão de santidade para o seu povo. Então, cada um de nós que se reconhece como parte do povo dele, temos essa incumbência de conhecimento e obrigação prática. Então, queridos, o que eu vou falar aqui certamente não vai agradar alguns, mas volto a dizer, não é nada pontual, mas é algo que, se eventualmente não agradar, busque em oração. Depois do estudo, eu vou pedir a gentileza de não interromper o estudo, eu vou falar tudo que eu tenho que falar e depois ao final, eu fico o tempo necessário para esclarecer qualquer texto e qualquer fala que eventualmente for proferida aqui, tá bom? É só para a gente ganhar tempo, porque o conteúdo é extenso, então para não ficar muito longo, eu vou fazer toda a exposição e tanto vocês que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que verão pela internet, fiquem à vontade para fazerem os questionamentos, os comentários ficarão em aberto, podem questionar que nós responderemos a tempo e modo. Então, queridos, como eu disse, o Eterno, a vontade do Eterno, ela é boa, perfeita e agradável. Nós começamos o capítulo 18, abram por gentileza em capítulo 18 do livro de Vaikra, Levítico,
e começa assim: disse mais Adonai a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou Adonai vosso Deus. Então, queridos, o Eterno dá um recado aos filhos de Israel. E aí alguns dizem assim: ah, mas isso aqui é para Israel, né? Aqui é para todos os filhos de Israel. Nós, só por meio de Israel, só enxertado em Israel, é que nós passamos a fazer parte da família do Eterno. E a partir desse enxerto, conforme Romanos 11, nós estamos sujeitos a essa mesma instrução. Ou seja, essas instruções, quando fala aos filhos de Israel, nós estamos incluídos. Nós quem? Aqueles que se identificam como servos dele, como filhos dele. Não é efetivamente, se alguém não se identifica assim, nada do que eu vou falar aqui serve para ele. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas isso aqui é para, isso aqui não se aplica, não se aplica. Se a pessoa não tem compromisso com o Eterno, se não quer agradar o Eterno, se não está primando por uma vida de santificação, de fato, nada do que eu vou falar hoje é para você. Agora, se você, como eu, busca de fato atingir o padrão que o Eterno requer de nós, então essa palavra é para nós. E aí, independente do que seja, conforme o voto do nosso povo, faremos e ouviremos, né? Ou seja, o Eterno falou, eu quero. É assim que o Eterno quer, eu quero. Ah, é assim que o Eterno determinou fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. Eu quero obedecer, eu quero agradar ao Eterno. Então, queridos, disse mais Adonai a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou Adonai vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andarei nos seus estatutos. Então aqui, queridos, nós estamos num contexto. O Eterno está tirando o povo dele da escravidão e está falando assim: olha, vocês não vão mais agir como os egípcios. E eu estou levando vocês lá para a terra de Canaã, mas vocês também não vão agir de acordo com os costumes daquele povo, porque são costumes depravados, costumes totalmente distorcidos, fora da minha vontade. Essas pessoas, para mim, já estão eliminadas, excluídas do reino. Por quê? Porque são pessoas rebeldes que não têm nenhum compromisso com o Eterno e praticam todas essas abominações que nós citaremos a seguir. Então o Eterno ele adverte: olha, não faça como os egípcios, não faça como os da terra de Canaã. Eu sou o vosso Deus. Ou seja, ouçam as minhas instruções. E aí ele diz, verso 4: farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou Adonai vosso Deus. Repete: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem aqui ser humano, né, filhos de Adão, né, o homem aqui ser humano, o homem e a mulher, viverá por eles. Ou seja, cumprindo os mandamentos, estatutos e juízos, o homem, o ser humano, viverá por eles. Eu sou Adonai. E aí começa aqui no que nós chamamos de relações sexuais ilícitas. Então, queridos, relações sexuais ilícitas. Yeshua, Jesus, quando questionado lá na Brit Hadashah, Novo Testamento, acerca de divórcio, né, os fariseus, os estudiosos, o questionaram nos seguintes termos: mestre, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aí Yeshua responde, né? Yeshua responde da seguinte forma. Abram, por favor, em Lucas 1, Lucas 16, verso 18. Alguém lê para mim, por gentileza. E outro abre em Marcos 2.
Quem achar 16, 18, Lucas 16, 18, pode ler. Todo aquele que se divorcia da sua esposa e se casa com outra comete adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada do marido comete adultério. Palavras de Yeshua. Tem alguma exceção aí? Nenhuma exceção. Então, lê de novo, Josué, por gentileza. Todo aquele que se divorcia da sua esposa e se casa com outra comete adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada do marido comete adultério. Pronto. Marcos 10 agora. Marcos 10. A partir do verso 2: aproximando-se alguns fariseus, experimentavam Yeshua, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Yeshua lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aí, dada a circunstância, vejam o comportamento dos discípulos. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Sem nenhuma exceção. Agora vamos para Mateus 19. Mateus 11, aliás. Mateus 11. Perdão, Mateus 19 mesmo. Mateus 19, verso 3. Mateus 19, a partir do verso 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, ou seja, estavam fazendo pegadinha com ele aqui. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Yeshua: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, é aqui que entra agora a exceção, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Na minha versão, eu estou lendo na João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada. Todos os textos que serão lidos aqui na minha versão, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Então, Yeshua fala: não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Algumas traduções trazem a palavra adultério. E não pode ser adultério. A tradução está equivocada. Porque a expressão correta é porneia. Porneia é o gênero de relações sexuais ilícitas. E Yeshua faz aqui exatamente remissão a essa lista que nós vamos ler na sequência, de Levítico 18. Então, o que são relações sexuais ilícitas? Levítico 18. É Levítico 18 que Yeshua se refere aqui. Não é adultério. Não pode ser adultério por N fatores. Não é? Porque se fosse adultério, aquele que adulterava, e fosse pego adulterando, ele era morto, tanto um quanto o outro. Então, não tem nenhum sentido ser adultério.
E aí colocaram o termo adultério, obviamente, por causa de humanismo, flexibilização e adaptação da palavra às questões humanistas, né? Mas o termo correto aqui é porneia. Se fosse adultério, seria mocheia, é outro termo. Então, no original está porneia, relações sexuais ilícitas, e não mocheia, que é adultério. E então, aí Yeshua diz então, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem, vejam como que os discípulos questionaram esse fato que Yeshua propõe. Ora, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Yeshua, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, ou seja, casamento é algo sério, primeira coisa, né? Casamento, ele é indissolúvel pelo princípio do eterno. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Palavras de Yeshua, né? E lá em Gênesis fala exatamente isso. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Voltemos para Levítico 18. Depois eu vou voltar nesse tema também. Levítico 18. Então agora nós vamos ver qual que é o conceito. E qual que é a diferença então de porneia e mocheia? Porneia, e aqui essa exceção, são exceções antes da consumação do casamento. Ok? Então, como que é a primeira coisa? Como que era o casamento judaico? A partir do momento que fazia-se o contrato, né, que A ia casar com B, a partir dali já era considerado um casamento, aquela mulher já estaria comprometida com aquele homem. Então, para esses casos, para esse comprometimento, é que Yeshua trata das relações sexuais ilícitas. E aí o marido vai descobrir isso quando? Por ocasião das núpcias. Então, no ato das núpcias, se ele descobre naquele dia, naquela noite, que a mulher praticou alguma relação sexual ilícita dentro desse rol que nós leremos aqui, ali naquele momento ele tem autorização legal para emitir uma carta de divórcio. Apenas e tão somente nesse caso. E ainda assim, Yeshua reputa isso como dureza de coração. Ou seja, seria muito fácil, né, diante de algo que aconteceu antes e que na noite ali ele toma conhecimento, seria muito fácil liberar o perdão, né, e prosseguir com o casamento sem problema. A proposta, eu creio que seja essa, né? Naquele dia, naquele momento, descobriu que a mulher praticou qualquer ato deste aqui, né? Não seria o caso de divorciar-se, seria o caso de perdoar e consolidar o casamento. Então, mas nesse caso ele teria autorização legal para isso. Ele poderia dar carta de divórcio, e aí essa mulher que recebeu carta de divórcio sem concluir o casamento dela, ela poderia casar-se com outro, sem problema. E quem se casasse com ela não estaria cometendo nenhum ilícito, exatamente porque a carta era o requisito legal para convalidar a exceção que foi dada de relações sexuais ilícitas. Bom, que relações sexuais ilícitas são essas então? Verso 6, eu disse aqui o seguinte, gente, o texto fala assim, olha, nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe descobrir a nudez, eu sou Adonai. O termo aqui, para lhe descobrir a nudez, é para fazer sexo com ela, né? A Torá, ela é escrita nessa linguagem, né? Porque as crianças também têm contato com a Torá desde cedo, então para não estimular, né, e para que eles possam conhecer isso aqui no seu devido tempo, está escrito dessa forma, com mais eufemismo, de uma forma mais suave. Mas descobrir a nudez aqui é fazer sexo. Então,
nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne. Aí vem os graus de parentesco, que ninguém pode se unir a um parente em casamento. Eu sou Adonai. Aí vem, verso 7. Não descobrirás a nudez do teu pai. Obviamente está falando com a moça aqui, com a mulher, né? Para que ela não tenha relação com o pai e com o filho, com a mãe. Ela é tua mãe e teu pai. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É a nudez do teu pai. A mulher do teu pai aqui, neste caso, seria madrasta. Ainda que fosse madrasta, né, não poderia ter relação com ela. O filho não poderia ter relação com ela. Teria que respeitar, porque ele estaria desonrando o pai. É como se ele estivesse desonrando o próprio pai. A nudez da tua irmã. Olha aí, um irmão não podia ter sexo com a irmã. Filho de teu pai ou filho da tua mãe. Aqui, inclusive, unilateral, né? Só por parte de pai ou mãe. Não poderia. Nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho. Olha aqui, pedofilia, né? A palavra do Eterno, ela veda isso. Ou seja, né, um avô não vai fazer sexo com a neta. Uma avó com o neto, de hipótese alguma, né? Isso é o que faziam o povo do Egito e o que faziam o povo de Canaã. Mas o Eterno está dizendo: vocês não serão assim. Verso 11: não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai, ou seja, da sua tia, não pode ter relação sexual com parentes até terceiro grau, né? Então não pode ter relação sexual com tio ou tia. Verso 15: a nudez da tua nora, porque ela é mulher do seu filho, não lhe descobrirás a nudez. Olhem a perversidade que o povo vivia. O Eterno dando direções aqui para que não agíssemos conforme os povos das nações. Verso 16: a nudez da mulher do teu irmão, ou seja, a cunhada, né? É a nudez do teu irmão. Verso 17: a nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de teu filho, nem a filha de sua filha para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E o verso 18, que foi um verso que me questionaram, é um verso que eu pedi para ler várias traduções. Ele é polêmico na própria origem. E aí, eu vou ler a minha versão, como eu já disse, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Está assim: não tomarás com tua mulher outra, ou seja, se você tem uma esposa, não arrume outra. Isso aqui é poligamia. O Eterno veda a poligamia, é óbvio. Deus fez homem e mulher, fez Adão e Eva. Uma mulher para Adão, não fez duas mulheres para Adão e nem fez dois Adãos para Eva. Então é um homem e uma mulher. Um homem se une à sua mulher e os dois serão uma só carne. Não tem espaço para poligamia. Então nós vimos aqui, o Eterno veda, proíbe a pedofilia, óbvio, proíbe a poligamia, e nós vamos ver um pouco mais à frente que ele proíbe também a zoofilia, sexo com animais. Então, queridos, verso 18: não tomarás com a tua mulher outra mulher, de sorte que ele seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Ou seja, enquanto a esposa está viva, o casamento ele dura até a morte, né? Paulo fala isso lá em Coríntios, né? Que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, e o marido está ligado à mulher enquanto ela vive. Por isso, e Paulo fala que isso é um mistério, porque a partir do momento que houve uma união, né, cumprido ali os requisitos, houve uma união, o Eterno abençoa aquela união. Ah, mas eu não casei na igreja, eu não casei. Isso não importa. Saiu de casa,
Uniu-se a sua mulher com o propósito de constituir família é casamento. Né? Tem publicidade, tem requisito ali de constituição de família, é casamento. Né? Ainda mais tendo prole, se não houver nenhum impedimento por parte dos dois, o casamento é válido. E aí, neste caso, ele é indissolúvel. Então, queridos, eu quero ler um comentário de Robert Jameson, tá? Esse Robert Jameson é um estudioso da Torá, um comentário de 1870, né, onde ele fala da dificuldade de interpretação só desse texto, porque alguns usam esse texto para dizer que o Eterno permite a poligamia, ou que estaria dizendo tão somente que, conforme vocês leram no Shabat, que o homem não poderia tomar a sua esposa e a irmã dela, mas inferindo que se fosse outra poderia. Quer dizer, uma inferência absurda, dados os princípios de interpretação da própria norma. Né? O Eterno, ele não dá uma norma e depois ele dá uma outra norma que contraria aquela que tem um princípio máximo, que é um princípio de respeito, um princípio de santidade, um princípio de ordem familiar. Né? Obviamente não pode haver conflito. Então, no comentário, eu quero lê-lo para que ele fique registrado, né? Até por causa do questionamento. E aí, esse comentário está no site apologeta.com.br, em Levítico 18, verso 18. Se digitar lá apologeta, tem um comentário do versículo lá em Levítico 18, verso 18, ele está lá. Né? O original é traduzido na margem. Olha como que está o original. Nem tu tomarás uma esposa para outra para atormentá-la. E aí ele diz que duas interpretações diferentes e opostas foram colocadas sobre essa passagem. E aí ele fala que essa construção, ela envolve uma proibição expressa de poligamia. E de fato, diz ele, não pode haver dúvida de que a prática de ter mais de uma esposa, que é diretamente contrária, essa prática é diretamente contrária à vontade divina. Foi proibido pela lei original do casamento e nenhuma evidência de sua legalidade sobre o Código Levítico pode ser descoberta, embora Moisés fale da dureza dos seus corações. A segunda interpretação forma o fundamento sobre o qual a questão controversa foi levantada em nossos tempos. Ele está dizendo isso aqui em 1800 e pouco. E ele estava falando que as pessoas estavam questionando esse verso. E aí, ele fala assim, foi levantado em nossos tempos, respeitando a legalidade do casamento com a irmã de uma esposa falecida. A Torá, gente, ela autoriza o casamento, no caso de irmãos. Inclusive tem um caso lá que Yeshua mesmo, né, toma ciência, onde pergunta para ele assim, Senhor, a mulher casou com um homem, e esse homem veio morrer, e aí o outro que estava lá, que se casou com ela, né, para lhe dar descendência, e aí também este morreu, e também o outro morreu, e o outro morreu, no reino de quem ela será esposa? Né? E aí Yeshua dá o parecer, dizendo que eles estavam errando por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus, uma vez que no mundo vindouro, né, as pessoas serão como os anjos, não se casam nem se dão em casamento. Então, mas essa questão é passada para ele. Mas a Torá, né, tem exatamente isso, né? Tem o caso de Noemi, a nora de Noemi, Boaz, Ruth, no caso de Ruth, né, tem o caso de Ruth, tem alguns outros casos de que o marido morreu, né, e o irmão ou não tinha irmão para suscitar descendência, ou o irmão não quis suscitar essa descendência. Mas a Torá determinava que, ou determina que o irmão suscite descendência. Agora, logo após o falecimento, ou seja, a pessoa está na condição de viúvo ou viúva, aí sim é permitido, não teria nenhuma vetação. Mas enquanto viva é um absurdo, né? Porque se trataria aí de poligamia. Então,
ele continua no comentário: quaisquer argumentos que possam ser usados para provar a ilegalidade ou inexperiência de tal relação matrimonial, a passagem sobre consideração não pode, numa base sólida de crítica, ser incluída no serviço, pois os crimes com os quais está aqui associada garantem a conclusão que não aponta para o casamento com a irmã de uma esposa falecida, mas como irmã na vida de uma esposa ainda viva, uma prática comum entre os antigos egípcios, caldeus e outros, exatamente o que o Eterno quis preservar. Olha, vocês não farão conforme os costumes dos egípcios, nem conforme os costumes da terra de Canaã. Lá eles faziam isso, né? Tinha casamento entre pais e filhos, né? Todas essas proibições aqui, elas eram praticadas sem nenhum pudor por esses povos. Aí o Eterno, separando o povo Kedoshim, trazendo o teor da santidade para o seu povo, separando esse povo, por isso ele dá essas instruções. Então, queridos, nós temos aqui a vedação da poligamia. Não há nenhuma base bíblica que autorize a poligamia. Nada obstante ter alguns casos na Bíblia de pessoas que tiveram mais de uma mulher. Mas o fato de estar registrado é exatamente para mostrar a nossa condição, a vulnerabilidade da nossa condição. Não que o Eterno assim autorizasse, não que seja uma determinação do Eterno, não. As pessoas se viram nessa circunstância e elas acabaram fazendo isso de modo consciente, e arcando aí com as consequências disso. Verso 19: não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Então, esse é o período de nidar. Uma mulher menstruada, ela está impura, não pode ter sexo com ela. Durante o período de menstruação, não tem sexo. Ela tem que se privar, ela tem que se purificar. Então são 7 dias, depois 7 dias de purificação, só aí poderá haver a união conjugal. No verso 21, a vedação do Eterno: olha aí, da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou Adonai. Aqui sacrificavam-se crianças a Moloque. Tanto os egípcios quanto os outros povos sacrificavam crianças em rituais que nós conhecemos como rituais satânicos. Então o Eterno está dizendo: no meio de nós, no nosso meio, não pode haver isso. Verso 22, volta a dizer: não se trata de preconceito, não se trata de discriminação. Respeitamos as pessoas que optam por isso. Mas pela nossa fé, pela nossa crença, nós não podemos aprovar esse tipo de comportamento no nosso meio. Então, verso 22: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás, homossexualismo, 23, zoofilia: nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Olha aí, o Eterno confirmando. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, olha aí, nem o judeu, o israelita natural, nem aquele que está convivendo com o natural. Ou seja, aquela pessoa que está no nosso meio, para ela se tornar um israelita, ela vai obedecer exatamente as mesmas instruções. Nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós.
todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Então, queridos, essa lista de relações sexuais ilícitas, havendo uma mulher praticado qualquer ato desse, zoofilia, qualquer ato desse aqui, né, uma relação com um parente, enfim, qualquer ato desse, se na noite de núpcias o marido tomasse conhecimento, ele estava autorizado a dar carta de divórcio. Esta é a exceção que Yeshua propõe. Tá? Não é em caso de adultério, porque o termo lá, volta a dizer, não é Moshe, é porneia. Porneia é relações ilícitas. Né? Em relações sexuais ilícitas, encontra-se a espécie adultério, mas não é o caso, porque tem um outro verso que se utiliza as duas expressões numa mesma frase, né? Tanto porneia quanto Moshe. No capítulo 19, disse Adonai a Moshe: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Adonai, vosso Deus, sou santo. E aí vem a repetição de alguns mandamentos, né? E dentre esses mandamentos, obviamente, está que nenhum homem pode. Vejam o verso 10 do capítulo 20. Olha o verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, e aí é mesmo, está repetindo lá. Aqui repete várias normas que estavam lá atrás. E aqui tem o texto que fala que se o homem deitar com a mulher do seu próximo, né, se ele deitar com a mulher do seu próximo, ou seja, se a mulher do próximo é adultério, né, nesse caso seria Moshe, né, e nesse caso seria morto. Então, quem fica viúvo, e o viúvo, né, está autorizado a casar novamente. Queridos, Gênesis 2:24 diz assim: portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Por essa razão, repete, esse texto é repetido em Efésios. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Efésios 5:31-32. Ao texto que seria do verso 10 mesmo, que eu já li, Deuteronômio 22. Abra no Deuteronômio 22, verso 13-21. É um outro caso aqui que corrobora, que fortalece, aliás, é um caso que fortalece a exceção de Yeshua. Quando um homem tomar mulher e entrando a ela aborrecer e lhe imputar coisas escandalosas, essas, Deuteronômio 22, 13-21. Essas coisas escandalosas aqui são as relações sexuais ilícitas de Levítico 18. E contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei essa mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Olha aí. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los para fora aos anciãos da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele aborreceu, e eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem tua filha. Porém, eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. Estenderão um lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e condenarão em 100 ciclos de prata. Olha o dano aqui, dano moral aqui, ó.
e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. E olha o que acontece quando há uma falsa imputação. E lhe será por mulher, em todos os dias não a poderá despedir. Ou seja, imputou uma conduta falsa, né, foi descoberto, naquele caso ele fica casado com ela a vida toda, não pode despedi-la. Porém, se for verdade, agora vem o caso da verdade, se for verdade que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, essa é a punição caso isso fosse verdade. Olhem Deuteronômio capítulo 24, de 1 a 4. Se o homem, 24, de 1 a 4, se o homem tomar uma mulher e ao se casar com ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, também com base em Levítico 18. E se ele escrever uma carta de divórcio, olha aí a autorização, e a entregar a mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for se casar com outro, olha a Torá permitindo o casamento aqui. Então aqui a Torá permite, no caso de relações sexuais ilícitas, no dia, olha aí, se o homem tomar uma mulher e ao se casar com ela, não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, naquele dia, naquela noite. Então ele encontrou ali, naquele momento, ele pode escrever, essa é a exceção de Yeshua, ele pode escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher, e pode mandá-la embora. E se ela, saindo de casa, da casa dele, for se casar com outro, e se este outro, passar a odiá-la, e escrever também uma carta de divórcio e entregar a mulher, e a mandar embora da sua casa, ou se este último homem que tomou para si como mulher, vier a morrer, então o primeiro marido desta mulher que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela depois que foi contaminada, pois é abominação diante de Adonai. Assim vocês não farão para pecar a terra que Elohim, seu Deus, lhes dá por herança. Ou seja, nessa situação permitida, ele deu carta de divórcio. E aí a mulher casou com outro, e aquele outro ou morreu, ou também por algum motivo divorciou dela, ela não pode se reconciliar com o primeiro que deu carta de divórcio. Por quê? Porque ela já se contaminou com o outro. Vedação expressa da Torá. Em Malaquias 2, versos 12 a 16, diz assim: Elohim, o Eterno, eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas a Adonai dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobre de lágrimas o altar de Adonai com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque Adonai foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez Adonai somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Eis o princípio: o Eterno fez homem e mulher, os dois se unem para formar uma família, eles crescem e se multiplicam. Uma família que vai cumprir Shema, que vai olhar ali, vai inculcar na cabeça dos filhos todos os princípios, toda a instrução do Eterno. É isso que o Eterno buscava, sobretudo ao vedar o divórcio. E hoje, dado aí ao humanismo, ao relativismo, isso acontece com extrema frequência. Eu tenho casos no escritório, de pessoas que casaram há uma semana e chegam querendo se divorciar. E a lei hoje permite, a pessoa pode casar num dia e divorciar no outro, a lei civil do nosso país, não a lei de Deus.
A lei do nosso país permite divorciar num dia, casar no outro, divorciar no outro dia, casar no outro de novo, sem problema. E diga-se, até 1977 não existia divórcio no Brasil. O adultério, quem adulterasse era processado, era crime. O adultério era crime. Olha como em tão pouco tempo, praticamente pouco mais de 4 décadas, olha o que aconteceu com a nossa sociedade. Tanto de divórcio, sobretudo no mundo tido como religioso. Ou seja, os princípios de Adonai não são aplicados. E o que Adonai queria? Não façam como os povos dessas nações. Vocês são kadosh, vocês são kedoshim, santos, separados. O objetivo aqui é ter uma família estruturada, uma família que vai seguir as instruções, você vai seguir meus juízos, minhas ordenanças, meus estatutos. E em seguindo essas ordenanças, a família de vocês será estruturada. Uma família que prosperará dentro desses princípios. E aí, como eu sempre gosto de comentar, eu tenho um problema, uma discussão com a minha esposa, por exemplo. É muito fácil me separar dela, ou ela separar de mim. Muito fácil. Isso qualquer um faz. Difícil é compreender o propósito eterno e, à luz da palavra, nós corrigirmos a situação e continuarmos juntos para agradar a Adonai, para fazer a vontade dele. E hoje, infelizmente, os casamentos acabam por isso, acabam por qualquer motivo. Era exatamente o que estava acontecendo nos tempos de Yeshua. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo. E de fato, conta-se, nos anais aí até da história, conta-se que os divórcios eram dados efetivamente por qualquer motivo. Inclusive, os exemplos são que a mulher queimou lá o arroz, o feijão, e manda ela embora. Então, ou seja, banalizando uma instituição sagrada que o Eterno oficializou. Então, o Eterno nos chama a uma família estruturada, para que tenhamos uma família estruturada. Como eu disse, retificar a vida, fazer numa discussão, por exemplo, trazer a luz das instruções sobre o problema, para que o problema seja resolvido, à luz da palavra dessas instruções, isso é trabalhoso. Só quem tem compromisso com o Eterno é que faz isso, porque chutar o balde, como dizem por aí, é muito fácil. É muito fácil desistir de um casamento, muito fácil. As pessoas, infelizmente, muitas delas não querem pagar o preço, o preço de oração, de jejum pela esposa. Minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. Não interessa. Ore, jejue, traga as instruções de Adonai para dentro do lar. Então, conforme a própria palavra nos orienta, o marido santifica a esposa santifica o marido. O marido tem que apresentar a esposa aprovada. É uma responsabilidade do marido. O marido, o pai, ele tem que apresentar os filhos aprovados. Olha, chamar, tu inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, ou seja, o tempo todo. Preciosas instruções. E no texto de Malaquias 2, 12 a 16 continua: portanto tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque Adonai, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz Adonai dos exércitos. Portanto tenham cuidado e não sejam infiéis. Queridos, isso é tão interessante que no ano 458 antes da nossa era, o sacerdote Esdras, todo mundo conhece Esdras, tem o livro na Torá, volta a Jerusalém conduzindo um grupo de exilados judeus libertados do cativeiro babilônico. Então ele está ali reconstruindo Jerusalém. E no capítulo 7 do livro de Esdras fala que, passado 4 meses,
um grupo de líderes relatou para ele que havia um grave problema no meio do povo de Israel. Qual era esse grave problema? Muitos judeus, inclusive sacerdotes e levitas, tinham se casado com mulheres pagãs, o que era proibido, a Torá proíbe. É o famoso jugo desigual. O jugo desigual. Uma pessoa casar com outra de outra fé. Aqui nesse caso aqui, são os judeus casando com pessoas pagãs, com mulheres pagãs, homens pagãos. Muitos judeus que estavam em Jerusalém, inclusive sacerdotes levitas, tinham se casado com mulheres pagãs, que viviam na terra de Judá, desobedecendo a preceitos divinos de se manterem afastados dos outros povos, para que pudessem obedecer a Adonai. Então, Esdras, obviamente conhecendo a Torá e sabendo que o Eterno, ele veda o casamento misto, ele ora a Deus, ele clama a Deus, porque ele queria evitar a maldição sobre o povo de Israel. Então ele clama a Deus, e isso está no capítulo 9, versos 5 a 15. Ele leva o assunto a Deus em oração, e como resultado dessa oração, Adonai despertou a mente do povo para o mal. O próprio povo reconheceu o pecado que eles tinham cometido. E aí Secanias, um representante, apresenta-se a Esdras, reconhecendo o erro do povo e pedindo que Esdras conduzisse o povo a uma restauração de acordo com a vontade de Adonai. Capítulo 10, versos 2 e 3 de Esdras. E aí, olha o que diz o verso 3. Agora, pois, façamos aliança. Olha a conclusão que o povo chegou. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho de Adonai, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. Faça-se segundo a Torá. Ou seja, uma retificação. Tudo o que foi feito de errado. Eles, chamados ao arrependimento, eles próprios tomaram decisões no sentido de romperem os relacionamentos que afrontavam a lei do Eterno. Com relação a Brit Hadashah, nós já lemos aí os textos que falam da indissolubilidade do casamento, e aí a ênfase que eu estou dando é exatamente porque é indissolubilidade de um casamento, iniciar um homem e uma mulher. Estou aqui fazendo alusão a Levítico 18, ou seja, não há base legal para 2 casamentos, não há base legal para poligamia. Em 1 Coríntios 6, versos 9 e 10 diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 7, 10 a 11. Aos casados ordeno, não eu, Paulo dizendo, não eu ordeno, mas Adonai, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Opa, peraí, Paulo está falando aqui que pode separar? Sim, em algumas circunstâncias até pode separar, mas no mesmo contexto, ele fala que ela não pode casar de novo, e nem ele pode casar de novo, óbvio. Não é? Então, isso aqui, quando que acontece isso? Obviamente, se chega a um grau de insuportabilidade no casamento, que seja tão grande, que fique realmente insustentável, um não vai matar o outro. Óbvio, senão estaria cometendo um homicídio. Então, nesse caso, ou em um caso tão grave, pode até separar. Pode até separar, mas se separar, não pode casar de novo.
Ou seja, mais uma vez, o objetivo é que não se separem. O objetivo é que todas as situações sejam tratadas de acordo com as instruções do Eterno. E queridos, o Eterno tem instruções para todas as situações da nossa vida, né? Para os homens, para as mulheres, para as crianças, né? Os relacionamentos de pais e filhos, relacionamento entre a família e empregados, enfim, todas as situações cotidianas que nós vivenciamos, né? Nós temos aqui orientações do Eterno de como agirmos. 1 Coríntios 7:39, a mulher, olha aí, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, olha aí, estará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja de acordo com a vontade de Adonai. Ou seja, cuidado com o jugo desigual. Você ficou viúvo ou viúva, pode casar de novo, mas tem que ser, não pode ser com jugo desigual, senão também estará agindo contra a vontade do Eterno. Romanos 7, versos 1 a 3. Vocês não sabem, irmãos, pois falam os que conhecem a Torá, que a lei tem domínio sobre uma pessoa enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Ou seja, a única situação que permite casar novamente é viuvez. Ou naquele caso da relação sexual ilícita, não de adultério. Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Adonai os julgará. Queridos, concluindo, Adonai, conforme Malaquias 2,16, Adonai odeia o divórcio. Né? Então, o que Adonai tem para nós é um casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Ou seja, né, uma pessoa se casa com outra. Um homem se casa com uma mulher heterossexual, né, e indissolúvel. A permissão, não autorização, não como norma, como regra, né? A permissão de Moisés se deu devido à dureza do coração do homem, conforme Mateus 19:8. E conforme eu disse, né, havendo crises conjugais, o melhor caminho, né, é que haja um ajuste de acordo com as instruções do Eterno, né, e que se ainda que venha separar, que haja a reconciliação, sem ter havido contaminação, obviamente. Havendo contaminação, também não pode haver mais a reconciliação. E o mais importante, né? Yeshua deixa claro. Yeshua rejeita a justificativa dos fariseus para o divórcio, reafirmando o propósito de Adonai na criação, ou seja, de que nenhum homem, né, separe o que Deus uniu. E outra coisa, queridos, infelizmente, nós lemos 3 textos na Brit Hadashah. Lemos Lucas 16:18, lemos Mateus 10, a partir do verso 2, né? E nesses dois livros não há cláusula de exceção. O texto é muito claro, que é vedado o divórcio, né? E aquele que casa com aquele que foi divorciado comete adultério. A única cláusula de exceção está em Mateus, que é relações sexuais ilícitas que nós lemos aqui. O problema é que nós esquecemos da regra e ficamos querendo buscar uma justificativa na exceção.
Então, qual é a regra? A regra é que Yeshua propõe, que Deus uniu, não separe o homem. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe, que Ele nos capacite para que possamos efetivamente fazer a vontade dEle em todas as áreas da nossa vida. Shalom a todos.